Bem-vindos ao Beto no Mundo. Neste 60º episódio do Beto no Mundo, nós apresentamos para vocês a República Tcheca com foco em Praga, e Český Krumlov e o Castelo de Karlstein. Está conosco Agnieszka Veselá, nasceu em Praga, formada em antropologia pela Universidade de Carlos de Praga. Aqui nessa foto a gente vê ela na Praça da República, em frente da Casa Municipal e da Torre de Pólvora. E também o que nos une a Agnieszka é que ela viveu 5 anos no Brasil, na Bahia, no Mato Grosso do Sul e aqui no Rio Grande do Sul, e 1 ano no Paraguai. E graças a essa afluência no espanhol e no português e suas vivências pelo mundo, além da antropologia, que é a sua formação, há 10 anos ela trabalha como guia local de Praga e de guia acompanhante pelo leste europeu, ela que nos acompanhou no nosso Grand Tour do leste europeu, que começou em Praga. E aqui ela está na Praça Venceslau. A minha trajetória viajante, todos vocês conhecem, né? Eu estou tem que atualizar aqui. Há 2 semanas eu estive no Equador, então eu completei o meu 140º país, nos 6 continentes, e sou apaixonado por desvendar o mundo. Fiz o high school nos Estados Unidos, que foi a primeira experiência que me abriu o leque de como era fascinante o mundo, a sua diversidade, me proporcionou o domínio de inglês. Voltei ao Brasil, me formei em engenharia civil e arquitetura, trabalhei na Macedônia, estudei na Suíça e passei 1 ano na Ásia, que foi o transformador na minha vida. Você sempre volta diferente de uma viagem. Voltei ao Brasil e abri a Trip and Travel, que vamos comemorar 34 anos agora em 2022, né? E construímos com o STB a história do intercâmbio no Rio Grande do Sul, né? Então, desde há 2 meses atrás, nós passamos a ter caminhos independentes, o Trip and Travel e o STB, continuamos comercializando os programas de intercâmbio, mas de uma forma não exclusiva. E utilizando toda a nossa expertise em intercâmbios e viagens para proporcionar as melhores experiências para você. E desde 2016, nós temos o selo de qualidade concedido pelo Virtuoso, que agrega as melhores agências de viagens do mundo. E sempre lembrando o Monsieur Roche, o grande humanista francês, que conjuntamente construímos o conceito das viagens de imersão cultural, onde em cada destino se estuda a geografia, a história, a geopolítica, as atrações, né, as artes, para tentar entender o pontual e do pontual o conjunto. Ao longo destes 27 anos, né, pintamos grande parte do planeta Terra, com toda a sua diversidade. E Praga, que é o tema de hoje, fez parte do nosso Grand Tour Leste Europeu 2011, onde, com este simpático grupo, eu vi que vários de vocês estão aqui presentes, nós partimos de Praga, eu e a Marisha conduzindo o grupo, a Agnieszka está aqui de verde, né, foi um dos seus primeiros anos, imagino, né, 10 anos atrás, iniciando sua carreira como guia, e que tínhamos conhecido aqui no Brasil. E aqui nós estamos na Catedral, aqui a Judith Sclir, a Sueli, a Leni, a Marjorie, a Vitória, o casal Engler, Sandra Campelo, Sandra Pacheco, Darcy, a pequena Dorva, aqui a Agnieszka, a Vera, a Rosenfield, a Geni, a Roseli, que eu vi que entrou há pouco, e tantos amigos aqui, a Rita, que está sempre presente aqui nas nossas apresentações. Então, bem-vindos
à República Tcheca. Vamos apresentar alguns dados. A capital é Praga, a língua oficial é o tcheco, uma das línguas eslavas, religião 10% católico, 34% ateus, 45% não declarados. Depois a Agnieszka comenta esses números, se retratam de fato a realidade. Uma república parlamentarista, o presidente Miloš Zeman, primeiro-ministro Andrej Babiš, um país da Europa Central de 78 mil quilômetros quadrados e com 10 milhões de habitantes. Um PIB de quase 20 mil dólares e tem o 27º mais alto índice de desenvolvimento humano. Então, as nossas cidades principais são Praga, capital de todo o país e da Boêmia, Brno, na Morávia, né? Aqui nós temos as nossas fronteiras no leste com a Alemanha, no norte com a Polônia, no oeste com a Alemanha, né? No leste com a Eslováquia, com a qual fez parte durante grande parte do século XX, e ao sul com a Áustria, do qual esteve ligada durante 3 séculos, como parte do Império dos Habsburgos. Aqui nós temos a República Tcheca no mapa europeu. Então, normalmente ela entra, inclusive no nosso Grand Tour estava descrito, né, como viagem pelo leste europeu, mas em realidade, se formos colocar no leste, ela está nas portas do leste europeu, porque em realidade a República Tcheca está bem no coração da Europa. Um mapa geográfico do país, onde a gente vê as regiões de montanhas ao sul, leste, oeste, norte, áreas verdes nas 2 regiões principais, na Boêmia e na Morávia, né, as cidades principais, Praga, aqui na Boêmia, Brno, na Morávia. E Český Krumlov, que nós vamos visitar, está por aqui. Então, divisão histórica, cultural, que daí também eu vou pedir para a Agnieszka depois, ou a Agnieszka, se puder já conversar conosco, nós temos uma unidade territorial e temos subdivisões regionais, mas sempre qualquer mapa se destaca, Boêmia e Morávia. Como é que são esses 2 elementos dentro do todo? Como que é? Na verdade, você tem mais outro mapa que mostra um pouquinho mais regiões. Ali vai ficar muito mais nítido, mas historicamente o reino da Boêmia, porque o país hoje em dia é república, antigamente era reino, se constituía de várias terras e as 3 principais foram Boêmia, a parte ocidental, onde Praga é o coração da Boêmia. Vocês talvez associam com o cristal da Boêmia, vem daí, desta região. Morávia era a parte leste e parte nordeste. Hoje em dia é um pedacinho de terra onde fica Ostrava, nordeste, bem no cantinho. Na fronteira com Polônia, nós temos um pedacinho da antiga terra que era Silésia, porque a maior parte da Silésia, Maria Teresa de Habsburgo perdeu em guerras com a Prússia. Então, a grande parte da Silésia, que pertencia historicamente ao meu país, hoje em dia fica na Polônia. Então, ficaram 2 partes importantes, Boêmia e Morávia. E Morávia sempre tinha um pouquinho de autonomia. Por isso também nós, às vezes, falamos muito da rivalidade das pessoas da Boêmia e das pessoas de Morávia. Tem muita explicação para mostrar as diferenças, mas, enfim, Boêmia e Morávia. Ok, mas a minha pergunta é, como cidadã da República Tcheca e tendo nascido na Boêmia,
Sente-se essa diferença? Existe os boêmios e os morávios, ou vocês são todos tchecos? Não tem duas etnias, não. Todos somos tchecos, mas existe uma diferença assim, leve em dialeto, em vocabulário, em tradições. Aí já se destaca mais, porque as pessoas da Morávia são mais religiosas, as pessoas da Boêmia são menos. Então, aí vem também a questão de manter as tradições, de ser mais conservador. Então, aquele folclore se pratica, se cultiva mais na Morávia. Na Morávia, plantam uva, bebem vinho. As pessoas da Boêmia são mais de cerveja. Aí vocês já sabem, o vinho e cerveja traz outro humor. Então, aí vai. Aí podemos mostrar nitidamente as coisas. Grandes festas na Morávia, grandes funerais na Morávia, pessoas de braços mais abertos, a gente de Praga, da Boêmia, mais nariz empinado, mais seco, mais frio, menos festa, sou eu. Agnieszka, existe grande a migração interna ou a população, né, numa época que as pessoas se mudam muito, né, tendem a ficar nas suas regiões? Não, existe uma brincadeira, porque entre a República Tcheca, quer dizer, entre Praga e Brno, duas grandes cidades, existe uma rodovia do tempo do comunismo, péssima, horrorosa, esburacada. As pessoas dizem que ela foi construída para as pessoas de Praga nunca chegarem a Brno, e as pessoas de Brno nunca chegarem a Praga. Mas, por outro lado, se diz que cada terceiro praguense vem da Morávia, porque Praga é a capital, tem 1.200.000 habitantes, Brno, a segunda maior cidade, nem chega a 500.000 de pessoas. Praga tem as melhores universidades, mesmo que Brno vai dizer que não. Mas, enfim, muita gente vai a Praga por ser capital. Perfeito. E aproveitando dos slides, alguns anteriores, onde se falou da religião, onde apenas 10% se diz católicos e 34% não denominados, na prática, como é que tu percebe e sente isso? É muito difícil dizer, porque o país se orgulha de ser um dos países mais ateus do mundo. Depende das estatísticas onde você pega esses números. Porque o que acontece? O cristianismo veio no século IX pela primeira vez a essas terras, aos poucos tomou as contas do país, mas nós tivemos no século virada do século XIV e XV, aqui um padre que se chamava Jan Hus, vocês talvez o conhecem como John Huss, quem pratica mais o espiritismo umbanda sabe talvez, ou já ouviu falar o nome dele, mas enfim, ele era padre católico que começou com grande crítica da própria Igreja Católica. Ele nunca se diz não ser católico, mas criticava as coisas que a gente critica hoje em dia. A riqueza excessiva da Igreja Católica, a comunhão que era só de vinho para os padres e de pão, quer dizer, a hóstia para os leigos. Ele diz, diante de Deus somos todos iguais, devemos comungar os dois, e pão e vinho ao mesmo tempo. Ele criticava abuso sexual na igreja. Ele criticava a venda das indulgências. São tipo 4 pontos principais da crítica que ele levantou. E ele tinha muitos ouvintes, muitos simpatizantes, e se tornou isco nos olhos da Igreja Católica. Então, ele foi, afinal, condenado como herege e queimado vivo na fogueira no ano 1415. Então, podemos dizer 100 anos, ou praticamente 100 anos antes de Lutero na Alemanha. E o tcheco tomou
as armas em suas mãos e começou a defender uma nova visão do mundo, uma nova visão religiosa do mundo. Então, nós tivemos aqui vários séculos de muitas guerras religiosas e, enfim, Tcheco tende a ser agnóstico. Tcheco questiona muito, se rebela muito. Aí, quando encontra um caminho fácil, segue. Então, chegou à conclusão que não vale a pena todo esse esforço. Deus não trabalha como nós pensamos. Eu peço, ele me dá na hora. Então, o tcheco realmente perdeu a fé, já começou a perder a fé no século XIX. O comunismo que tivemos desde o praticamente fim da Segunda Guerra Mundial até o ano 89, nessas terras contribuiu muito essa tendência, mas as gerações mais novas, a geração do meu filho, mesmo crescendo na família religiosa, não segue. Então, acho que é mundial, mas a República Tcheca é assim. Entrou nesse caminho muito mais cedo que, eu acho, Brasil. Mas esses números são relativos. As pessoas muitas vezes dizem, eu tenho minha fé, mas eu não tenho igreja. Então, as pessoas em si têm alguma necessidade de espiritualidade, mas buscam muito os seus próprios caminhos. Obrigada, Agnieszka, como é bom te ouvir. Então, nós estamos aqui na República Tcheca, ouvimos um paralelo ali entre a Boêmia e a Morávia, sobre a visão religiosa, e vamos, então, agora retroceder na história, né? Então, nós temos aqui, foi na Polônia, ao norte da República Tcheca, né, que vai surgir os povos eslavos e eles vão começar a migrar para o sul e oeste, né, a partir do século IV. Então, a origem da língua e do povo tcheco vem é um dos ramos dos povos eslavos. E, avançando no tempo, no século XI, Praga, por estar no centro da Europa, por ser esse carrefour entre o leste e o oeste, o norte e o sul, virou um grande centro comercial que atraía comerciantes judeus, os vizinhos alemães, que vão construir com os tchecos uma comunidade harmoniosa. O Kafka, que a gente vai conversar, é um exemplo, né? Ele era tcheco, de língua alemã e judeu. Então, nós vamos ter essa combinação na formação da identidade tcheca, né? E quando no século XIX, quando começam os movimentos nacionalistas e de retomada de suas identidades, cada povo, cada grupo vai retomar no seu passado medieval um momento dourado. E para os tchecos vai ser no reinado de Carlos IV, que governou de 1346 a 1377, 1378. Logo mais nós vamos estar visitando a cidade de Praga, e um dos bairros das regiões é o Novo Mesto, né, a cidade nova, foi implantada por Carlos IV, no final do século XIV, a ampliação do castelo, a construção da catedral e da universidade. Então, é esse período dourado que nós vamos ver que vai refletir na arquitetura e na organização urbana da cidade, bem como o seu castelo, que fica no sul de Praga. Nesta época, Carlos IV ele recebe o título de imperador do Sacro Império Germânico. Vamos ter esse período dourado de Praga como a capital do Império, né? E neste momento, no século XIV, estamos na Idade Média, era o segundo maior assentamento urbano europeu. Seguindo, né, nós temos no século XV, né, um século antes da reforma
na Reforma Protestante, a figura de John Hus. Ele está aqui, esse conjunto de estátuas no centro de Praga, né, que mostra esse líder religioso e trazendo toda uma série de questionamentos que, como a Agnieszka coloca, estão tão vivos até hoje. E isso também vai ser resgatado por ocasião da independência e da constituição de uma identidade nacional como um líder unificador, um passado glorioso, apesar de sofrido, né, glorioso, né, de formação de personagem de destaques mundiais. No século XVI, por falta de linha de sucessão, a Áustria assume o trono da Boêmia. E nós vamos ter, durante os 3 séculos seguintes, então, a Boêmia e a Morávia, né? E aqui nós temos a Silésia, que a Agnieszka comentou, que seria a terceira parte que compunha historicamente o que nós vamos chamar de uma unidade tcheca, né? Foi incorporada ao Império dos Habsburgos. Então, aqui nós temos o mapa de 1521 a 1772, né? Com as unidades da Áustria, a Hungria e a Boêmia, né? Então, formando este grande império que vai, no século seguinte, né, vai se contrapor ao Império Otomano, né? Então, nós temos o Império Otomano, desde a tomada de Constantinopla em 1453, avançando por todos os lados, né? Já tinha conquistado a Anatólia, grande parte do Oriente Médio, conquista o norte da África, e vai avançando pela Península Balcânica, chegando até as portas de Viena. Então, é durante esse período onde tinha um inimigo em comum, né, que era, de um lado, o Império Austro-Húngaro, Império de Habsburgo, e a partir de um certo momento se unia com a Hungria, formando o Império Austro-Húngaro cristão, né, contra o Império Otomano Islâmico, né, principalmente na época de Suleimão Magnífico, que a gente, tomando a Viena, poderia conquistar toda a Europa. A Boêmia, né, que estava sob jugo de Viena, vai levar uma insurgência em 1620, e esse vai ser o estopim de uma pólvora que leva à Guerra dos 30 Anos. Né? E nessa Guerra dos 30 Anos, onde tinha a questão religiosa, mas sobretudo a questão política, de hegemonia política da Europa, né, nós vamos ter 1/3 dos prédios de Praga destruídos. Então, em 1620, se destrói grande parte da Praga medieval que nós tínhamos até então, né? Aquela Praga florescente, desde o século XI, como Carrefour, ligando leste-oeste, norte-sul, um centro medieval efervescente, né? Grande parte vai ser destruído durante a Guerra dos 30 Anos. E na reconstrução se esquece o período gótico, que já passou em termos de período histórico e arquitetônico, e se segue Viena com a Renascença, e nós vamos ter, a partir daí, uma ligação cultural e arquitetônica com Viena e uma maior integração neste Império dos Habsburgos. Se o período medieval representa a identidade, a independência, representa Carlos IV e essa autonomia, né, a partir dessa unificação cultural e arquitetônica, é para afastar daqueles momentos e do que representava essa identidade, essa independência. Né? Então, continuamos aqui com os conflitos
do Império Otomano com o Império dos Habsburgos, que vai crescendo cada vez mais. Vocês veem que aqui ele toma o Tirol, né? Então, o norte da Itália, de onde vêm meus antepassados, durante vários séculos, né, esteve sob domínio da Casa dos Habsburgos. Então, essa linha limítrofe entre a Europa cristã e o Império Otomano, né, se dá nas fronteiras do Império Habsburgo, o Império Austro-Húngaro, do qual a atual República Tcheca fazia parte. E vocês se lembram que foi em Sarajevo que teve o assassinato do herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, e com isso a eclosão da Primeira Grande Guerra. E essa guerra, que vai de 1914 a 1918, vai remodelar todo o mapa político europeu e do Oriente Médio, com a queda dos 3 grandes impérios, o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano. E com isso, nós vamos ter a subdivisão, a dissolução do Império Austro-Húngaro, com a Hungria, a Tchecoslováquia, que se declara independente em 28 de outubro de 1918, e toda a Península Balcânica, a Sérvia, a Croácia, Montenegro, todos esses vão formar seus países, seus novos países no pós-guerra, ou melhor, no entre-guerras, né? Então, aqui nós temos a Tchecoslováquia, que conquista sua independência em outubro de 1918, por ocasião do desmembramento do Império Austro-Húngaro, do qual ela fez parte por 3 séculos, né? E temos essa unidade, naquele momento, entre o que é hoje a República Tcheca, a oeste, e a República Eslováquia a leste. Bratislava é a capital da atual República Eslováquia e Praga da atual República Tcheca. E aqui nós temos Brno, a Morávia, né, que vai fazer fronteira entre a República Tcheca e a Eslováquia. E vai até 1938, porque em 1939 nós vamos ter a República Tcheca, a Eslováquia, né, na época ainda unificada, invadida pelos nazistas, né? E o Hitler tinha a intenção de transformar a cidade em capital do antissemitismo, né? Levando como exemplo a exterminação em massa de 80 mil judeus, né? Então, nesse momento das festividades de Hanukkah, né, temos que lembrar esse período da escuridão, e por isso que as luzes são sempre bem-vindas, né, para que não volte a acontecer. Eles vão ser liberados pela Rússia, pela União Soviética, e com isso vão fazer parte do bloco oriental, né? Então nós vamos ter a República Socialista da Tcheca, República Socialista Eslováquia, né? Deste período socialista que vai de 45 até 1989. Então, temos quase 50 anos. A Primavera de Praga, quando os jovens, os intelectuais se rebelam contra a opressão da União Soviética, exigem maiores liberdades, maior democracia, maiores direitos individuais, e vão receber como resposta a ocupação, né, de Praga pelo Pacto de Varsóvia, que é as forças militares, né, da mesma maneira que nós temos a OTAN no lado ocidental, existiu o Pacto de Varsóvia no lado oriental. E com isso, nós vamos ter a evasão em massa dos líderes humanistas e pensantes, né? Então, aqui coloca, né, como transformando Praga no maior cemitério cultural, né, devido à imigração em massa de artistas intelectuais.
né? E passa-se o tempo, né? Então, esse estupim que foi em 68, ele foi apagado, não teve continuidade, mas no final dos anos 80, com a crise econômica, o sucateamento da indústria, né? A União Soviética não conseguia mais manter no desgaste que teve na sua corrida armamentista espacial com os Estados Unidos, e começa, né, com a glasnost e a perestroika, né, o movimento de transparência e reestruturação que vão levar à queda da União Soviética, à queda do Muro de Berlim, e com isso uma revolução política e econômica em todos esses países que faziam parte do antigo bloco oriental. Então, em 1989, com a Revolução de Veludo, né, a República, na época ainda Tchecoslováquia, né, retoma seu papel e Praga como grande centro cultural europeu. Em 93, então, nós temos aqui a divisão dos dois países, também foi uma divisão sem luta, né, de acordo entre as duas partes, entre a Eslováquia, que ficou à direita, e a República Tcheca à esquerda. Agnieszka, quão tranquila e pacífica foi essa mudança, né, de uma unidade política que existia desde o fim, desde a queda do Império Austro-Húngaro, né, em 1918. Né? Então, 70 anos de casamento, foi tão simples assim o divórcio? Foi, eu lembro. O que acontece? A Eslováquia, como território, mas eslovacos iriam brigar comigo, porque é questão de orgulho nacional, mas, de fato, a Eslováquia, como território, durante a história, sempre era uma província norte do Reino da Hungria. A terra pobre, montanhosa, eslovacos eram pastores de ovelhas e era povo eslavo, então, linguisticamente, amigo, irmão de nós tchecos, mas politicamente nós nunca tivemos nada que ver um com o outro. Mas a Primeira Guerra Mundial, que acabou também com o desmoronamento do Império Austro-Húngaro, como resultado, né, foram desenhadas novas fronteiras dos países na Europa. Então veio a ideia de criar 3 países menores ao invés de 2 grandes. Áustria, englobando o território tcheco, e Hungria, englobando o território eslovaco. Esta era a primeira ideia dos vencedores da Primeira Guerra Mundial. Isso foi tratado em Versalhes em Trianon, mas foi decidido criar um Estado eslavo, Tchecoslováquia, e 2 estados pequenos, Áustria e Hungria. Hoje em dia, vemos que Tchecoslováquia era um produto artificial de acordo político. Então, quando acabou o comunismo, as diferenças entre os povos, as duas histórias, as duas ideias, simplesmente não deu certo. Começaram a aparecer cada vez mais e mais as tensões. Afinal, sabemos que o primeiro-ministro tcheco e o primeiro-ministro eslovaco, em termos brasileiros, seriam governadores, porque naquela época a Tchecoslováquia era uma federação. Eles sentaram em Brno, em Vila Tugendhat, tomaram um cafezinho e decidiram-se para dividir o país. E a gente ficou de boca aberta. Teve algumas petições, alguns tomates na cabeça do presidente, mas, enfim, 1º de janeiro de 1993, nasce a República Tcheca, como vocês podem conhecê-la hoje em dia, e a República Eslovaca, vocês podem conhecê-la hoje em dia.
Perfeito. Então, foi uma separação pacífica de algo que nunca foi uma unidade. Exatamente. Perfeito. Como é bom falar com o especialista. Então, tá. Então, aqui nós temos, né, o mapa atual da República Tcheca, desde 1º de janeiro de 1993, né, com a Boêmia, Morávia, parte da Silésia. E agora eu passo eu vou interromper meu compartilhamento e daí a Agnieszka compartilha a tela dela. Bom, então, nós vamos começar a falar sobre Praga, só sobre a cidade. Então, Praga, como a capital da República Tcheca, é a maior cidade da República Tcheca, 1.200.000 habitantes, e sempre era a cidade mais importante, sempre era a capital deste país, porque os primeiros príncipes, os reis, e hoje em dia presidentes, têm sua sede e residência em Praga. Só que Praga começou a surgir mais ou menos no século IX, quando o primeiro príncipe tcheco, conhecido como Bořivoj, se estabeleceu na colina, onde hoje em dia fica o Castelo de Praga, que nós vamos também visitar nesse nosso passeio virtual. E ele ficou em cima da colina sobre o rio Vltava. Vocês conhecem esse rio como Moldava. Este rio aqui mesmo era muito fácil de cruzar. Então, naquela parte baixa, onde havia cruzamento através do rio, começou a se formar uma cidade. Aliás, não era uma cidade só. Dos dois lados do rio, ambas as beiras, começaram a se formar dois núcleos populacionais, e nós podemos dizer que Praga originalmente não era uma cidade só, como hoje em dia, mas Praga se constituía de 4 cidades. Agora os nomes, porque os nomes vão nos acompanhar nesse passeio também. Era a Cidade Velha, a parte mais antiga de Praga, Cidade Pequena, do outro lado do rio, embaixo do castelo, embaixo da colina, um castelo. A Cidade do Castelo, que se estendia e estende na mesma colina com o Castelo de Praga, e a Cidade Nova, a parte mais nova de Praga, Praga Antiga, porque esta cidade nova foi fundada por lei, por ordem de Carlos IV, no ano 1348. E assim, então, Praga se tornou como um conjunto de 4 cidades independentes, como o Beto disse, segunda maior cidade da Europa daquele tempo. Só no ano 1784, estas 4 cidades foram unificadas. Isso foi já na época do Império Austro-Húngaro. José II, o filho da grande imperatriz Maria Teresa de Habsburgo, unificou estas 4 cidades e elas começaram, afinal, a crescer. E hoje em dia, então, a capital da República Tcheca atual. Então, aqui nós estamos numa das praças mais importantes da cidade. Estamos na Cidade Nova. E estamos na Cidade Nova, estamos na Praça Venceslau. O grande edifício que vocês podem ver é o Museu Nacional do século XIX. Essa foto é muito interessante, porque, como o Beto estava contando quase no final da sua apresentação, da invasão soviética no ano 1968, a República Tchecoslovaca, aquele período, o momento da história que é conhecido como Primavera de Praga. Os soviéticos chegaram a essa praça, começaram a bombardear esse edifício, que hoje em dia já tem fachada perfeitinha, mas essas manchas pequenas, claras nessas colunas, são as marcas dos bombardeios dos tanques soviéticos. Bom, os russos dizem que fomos nós que bombardeamos o edifício, mas, enfim, a grande estátua que vocês podem ver, estátua equestre, é a estátua do nosso padroeiro,
São Venceslau, que era terceiro príncipe tcheco, uma pessoa justa, boa, estudada, piedosa. Ele, apesar de povo tcheco não ter muita fé e não ter muita religião, é o símbolo estatal. Então, todas as vezes que precisamos expressar algo, uma manifestação contra o governo ou a favor, ou nas nossas datas comemorativas, corremos aos pés do santo. Vocês talvez se lembram aquela foto com as velas? A gente espontaneamente traz flores e velas aos pés do santo. Mas aqui também acontecem os encontros amorosos, quando alguém quer dar rolê, aí se encontra na estátua, é aquele ponto crucial da cidade. Aqui temos Grande Hotel Europa, um belo edifício do estilo Art Nouveau, que em Praga é também destacado. Este hotel fica mesmo na Praça Venceslau. E aqui já estamos em outro lugar, demos um pulinho bastante grande, estamos no outro lado do rio Vltava, estamos no lugar alto, estamos na colina pela qual se estende o Castelo de Praga e estamos mesmo numa das suas entradas, entrada lateral. Aqui está o meu grupo. Fiquei emocionada vendo minha cara tão nova, tão jovem. Então, estamos no segundo pátio do Castelo de Praga. O Castelo de Praga, como já falei, foi fundado no século IX, por volta do ano 870, pelo primeiro príncipe tcheco, que se chamava Bořivoj, só que naquela época ele não construiu o castelo tão bonito como ele é hoje. Ele só construiu seu palácio, uma casinha de madeira, mais uma igreja, um muro de madeira e ponto final. Então, cada príncipe, cada rei que vivia nesse castelo, construía, reconstruía. O Castelo de Praga sofreu também com invasões, com incêndios. Então, hoje em dia, ele é considerado o maior castelo do mundo, mas não é um palácio só. É uma cidadela. Tem 4 pátios e uma praça. Aqui estamos no segundo pátio. Aqui podemos ver justamente a parte onde o presidente da República Tcheca, hoje em dia, tem seu gabinete. E também usa estas salas como salas representativas. Eu não queria dizer, mas o nosso presidente está contando dias de sua vida. Metade do povo espera por esse momento, metade do povo não. Estamos 6 semanas depois das eleições, com o governo atual em demissão, e ele está prolongando esta situação complicada de passagem de governo. E, ao mesmo tempo, temos a epidemia de Covid muito forte aqui. Então, ninguém quer tomar responsabilidade. A fonte bonita, barroca, está aqui no meio. Tá. Aqui temos uma placa que convida a gente, uma visita da igreja muito importante do nosso país, que é a Catedral de São Vito. Catedrala Svatého Vita, aqui em tcheco. Ela fica no terceiro pátio do Castelo de Praga. Aqui vocês podem ver sua fachada frontal. Ela é bastante nova, esta fachada, porque no lugar desta igreja já existia uma igreja pequenina desde o século X. Depois se construiu outra no século XII. Só Carlos IV, já mencionado, no ano 1344 fundou a catedral, mas a catedral demorou para ser terminada. Esta fachada só foi inaugurada no ano 1929, então não tem nem 100 anos. É o estilo neogótico. Dentro da catedral podemos ver um monte de tesouros artísticos. Este é um vitral do famoso
pintor tcheco, Alfons Mucha. Talvez vocês o conhecem se gostam de ir em Paris, a Montmartre, se gostam de Art Nouveau e esta arte modernista, porque ele mesmo ficou bem famoso na França, começou a pintar cartazes chamando para o cinema, para o teatro e para os cabarés. Mas aqui ele mostra o primeiro batizado no nosso país. Então, este senhor, meio nu, com cabeça para baixo, é o primeiro príncipe tcheco, Boživoj, sendo batizado pelos dois irmãos bispos que vieram do Império Bizantino. Eles se conhecem na tradição católica como São Cirilo e São Metódio. Talvez vocês conhecem o alfabeto cirílico. Russos usam para escrever, os búlgaros. Então, São Cirilo criou esta letra. Esposa do Boživoj, Ludmila, avó quer dizer, os avós do nosso Venceslau, nosso padroeiro. Aqui vocês podem vê-lo como rapazinho piedoso. Bom, o interior da catedral, mas aqui vocês já podem ver a parte originalmente gótica, mesmo aquele gótico autêntico. Mais alguns detalhes. Agora a catedral de fora. Então, se olharmos daqui para cá, a catedral é antiga. Sim? Enquanto esta parte é neogótica. Esta parte foi construída só no século XIX, a construção prolongou até o ano 1929. Bom, aqui temos uma série de fotos bonitas da catedral. Então, a torre principal. Agnieszka, e quem foi o Vito, o Sveti Vito? O Vito. Vito é um santo muito antigo, ainda da época da perseguição dos primeiros cristãos na época do Império Romano. Então, as lendas dizem que era um rapazinho que começou a crer em Jesus Cristo e quando os soldados romanos o pegaram, ele não quis negar a sua fé, então eles o colocaram num caldeirão com azeite fervido, aí como ele ficou naquele calor, né, horroroso, aí começou a tremer. Talvez vocês conhecem uma doença que se chama mal de São Vito. Sim? É um problema nervoso. Então, é do tremor, aquele movimento de tremor que o São Vito, sendo queimado, assim, fervido no caldeirão de azeite quente, assim, apresentou. Então, as lendas dizem que ele tinha supostamente 9, 12 anos. Muitas vezes ele é representado como galo, como seu atributo, e tem cara, vocês podem achar de mulher, mas é porque naquela época não se faziam feições do rosto reais. Também nunca ninguém pode ver, viu. Quer dizer, os escultores não tiveram visto ele. Então, São Vito é um santo muito antigo. Aqui temos uma das capelas dentro da catedral, outra foto da catedral, outro ângulo, e aqui a entrada principal ao castelo, o que se abre na frente da porta é a praça principal da cidade do castelo, uma daquelas 4 cidades praguenses mencionadas. Vocês podem ver o Palácio Toscano, da antiga nobreza de Toscana, lá no fundo. Hoje em dia, uma das extensões do Ministério das Relações Exteriores. Talvez vocês podem achar estranho os gigantes aqui meio violentos dando bem-vindos aos visitantes, porque o castelo está como para trás de nós, atrás das nossas costas. Nós estamos olhando do castelo para fora. Quem está vindo já sabe, não pode chegar com as más intenções.
ou leva a pancada dos gigantes. Outra foto, outro detalhe, a mesma porta, entrada principal do castelo, mas agora estamos vendo o Palácio do Arcebispo, o Palácio Barroco. Aqui mora e trabalha o Cardeal de Praga, Dom Dominic Duca. Os seus dias também estão se contando nos dedos, porque ele já passou a idade, então vamos ver se o Papa decide ainda prolongar o seu tempo no cargo, no poder. Mas se vocês conhecem o filme O Ilusionista, talvez vão se lembrar desta sacada, porque o ilusionista no filme aparece mesmo aqui. O Palácio Toscano, uma coluna da peste negra. Estamos vendo um detalhe maior da praça do castelo, praça principal do castelo. Outros detalhes, cada uma dessas casas antigamente pertencia a um padre da catedral. Um padre, um palácio. Hoje em dia, tem restaurantes aqui, alguns escritórios, algumas pessoas também moram aqui. Outra vez, uma das vistas ao Palácio do Arcebispo, e aqui nós temos a estátua do primeiro presidente tchecoslovaco, que se chamava Tomáš Garrigue Masaryk. Para nós, é aquele papai da nossa pátria. Então, se nós falamos de personagens grandes, os grandes líderes do passado, falamos sempre de São Venceslau, nosso padroeiro, Carlos IV, fundador da Cidade Nova, da Catedral, da Universidade, da Ponte Carlos, e, bom, Tomáš Garrigue Masaryk, professor universitário e primeiro presidente tchecoslovaco, na época da nossa democracia entre as duas guerras mundiais. Olhando da colina do castelo para baixo, vocês podem ver aqui o vale do rio Vltava, ou seja, Moldova, mas vocês também podem ver os telhados vermelhos dos palácios na chamada cidade pequena, esta parte baixa do castelo. Justamente por causa dessa vista, Praga se tornou cidade protegida pela Unesco, que a Unesco sempre busca algo muito especial, não só uma beleza geral, mas tem que ser algo diferente. Então, em Praga, são esses telhados de tijolos vermelhos, de várias formas, dos palácios embaixo do castelo de Praga. Com a grande cúpula verde, podemos ver a grande igreja barroca de São Nicolau, igreja dos jesuítas. E esta igreja mais perto de nós, a igreja da Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Outra vista, dessa vez de baixo para cima, ao lado da colina do Castelo de Praga se ergue outra colina, Colina Petřín, e nela se pode ver um mosteiro de Strahov, da Ordem dos Premonstratos, com as torres brancas da Igreja da Nossa Senhora da Assunção. Se vocês gostam de bibliotecas, este mosteiro abriga uma linda biblioteca que abriga 260.000 livros antigos. Telhados, ruelas, esta é famosa, logo vocês vão saber por quê. Sim, a rua do outro lado, mas ela se chama Nerudova, porque nesta rua, numa dessas casas, morou no século XIX um grande escritor tcheco que se chamava Jan Neruda, e quando, século depois, o famoso escritor chileno veio a Praga, ele conheceu a obra do nosso Jan Neruda, gostou da obra dele e tomou o sobrenome do nosso escritor como seu pseudônimo, como seu nome artístico,
Com certeza vocês conhecem o Pablo Neruda. E ele antes se chamava Neftali Reyes, nome espanhol. Então, Nerudova quer dizer Rua de Neruda. Então, outra vista para a Rua Nerudova. E Agnieszka, aqui eu. e é legal fazer a menininha, 10 quilos mais leve. Agnieszka, e é legal fazer essa rota exatamente como tu fizeste, né? Começar do castelo e ir descendo, foi super prazeroso. Só os chineses fazem ao contrário, mas os chineses agora não vêm. Sim, é uma boa ideia começar em cima e descer. Às vezes o joelho dói, mas não é tão difícil como subir. É o pulmão que não dá. Então, essa colina é bastante, essa subida íngreme é muito melhor começar em cima. Inclusive até a história se conta melhor. Tem mais fio de conversa, é mais suave. Bom, ainda a Rua Nerudova. Nós não temos cidade alta e cidade baixa. Isso em Praga, mesmo Praga se estender pelas colinas, não faz muito sentido. Então, estamos descendo a ladeira. Outros detalhes. Tudo isso é Rua Nerudova, sempre cheia de palácios, de casas bonitas, de lojinhas de souvenirs. Aqui moram também as pessoas locais, não são muitas, porque, como em todas as cidades da Europa, os centros com as casas antigas estão perdendo aquela vida natural, se tornam um pouquinho mais espetáculos para os turistas. Não sei se a pandemia dá jeito nisso. Aqui estamos já vendo uma parte da praça principal da cidade pequena, quer dizer, aquela cidade antiga que se estende na parte baixa do castelo. Malistrana? Malastrana. Malastrana em tcheco. Tá aí, mas Malistrana é cidade pequena, não? Olha, Beto, uma boa pergunta. O que acontece? Essas cidades, durante a história, mudaram de seus nomes. Antigamente era cidade que não tinha nome, duas populações que não tiveram nome. Então, uma se chamava Cidade Maior, que era hoje em dia Cidade Velha, e Cidade Menor. Ou, às vezes as pessoas falaram o lado pequeno. Malastrana, na tradução, realmente se chama lado pequeno, porque ficava do outro lado do rio, era menor que a Cidade Velha. Então, cidades mudaram de seus nomes. Teve época que dentro da Cidade Velha existia a Cidade Nova. Hoje em dia, a Cidade Nova é outra parte de Praga. Então, é o uso, como nós chamamos os nomes em português. E Malistrana, pelo que eu me lembro, né, é um rico acervo da arquitetura barroca, né? Exatamente, porque o gótico passou, depois as casas se reconstruíram ou construíram novas no estilo renascentista, mas justamente nesta praça, mas em outro edifício, eu vejo, acho que não está aqui nessa apresentação, mas nesta praça, onde no meio fica a igreja de São Nicolau, cuja cúpula já tivemos de cima, na outra foto, no século XVI, no ano 1541, surgiu um enorme incêndio, queimou praticamente toda a cidade pequena, queimou praticamente inteira a cidade do castelo, queimou parte do castelo, derreteu o sino da catedral, 17 toneladas de bronze caíram no chão, tudo derretido. Então, após o incêndio, precisávamos de reconstruir tudo. Então, cidade pequena tem cara barroca. Além disso, esta parte ficou sempre mais perto do castelo, sede do rei. Então, aqui se estabeleceu muita igreja, muitas ordens religiosas e muita nobreza.
Sim? E se vocês querem conhecer a parte mais autêntica de Praga, é mesmo cidade pequena. Ali não mudou muita coisa desde aquele tempo. Bom, esta igreja se chama Igreja da Nossa Senhora. Ela tem nomes vários, da Nossa Senhora de Santo Antônio, mas vocês a conhecem como a Igreja do Menino Jesus de Praga. Aqui tem uma imagem bem escura dele, não é uma foto muito típica, geralmente as pessoas tiram foto lá da parte escadaria, entrada principal, mas muitos brasileiros visitam essa igreja justamente por ela abrigar a milagrosa estatueta do Menino Jesus de Praga. Além disso, um escritor que os tchecos adoram, Paulo Coelho, fez doação de roupinha ao Menino Jesus de Praga. Sim, os brasileiros às vezes criticam, mas os tchecos adoram Paulo Coelho. Acho que precisamos aquele cafuné na alma quando não vamos à igreja. Aí. Outra das praças na cidade pequena. Aqui temos a coluna barroca de São João Batista. Outro detalhe, aqui temos uma parte fachada, mas uma parte do convento dos Cavaleiros de Malta, os antigos joanitas. Outra fachada na cidade pequena, nesta casa, num curto período funcionava tipo hospedaria, hotel, e nela se hospedou Ludwig van Beethoven, grande compositor de música clássica do passado. E a rua muito movimentada pelos turistas, isso se vê à primeira vista, a rua Mostetska, que traz as pessoas da praça principal da cidade pequena, com a igreja de São Nicolau, até a fabulosa Ponte Carlos. Então, mais algumas fachadas, mais algumas fotos bonitas, tudo isso é a mesma rua, e aqui já estamos mesmo na Ponte Carlos. Ponte Carlos, cartão postal da cidade de Praga. Quem não veio a Ponte Carlos, quem não atravessou, não esteve em Praga. A Ponte Carlos é a segunda ponte mais antiga, já preservada, conservada no nosso país. Também é a segunda ponte existente nesse mesmo lugar. Quer dizer, segunda ponte de pedra, porque sabemos que antes tinha pontes de madeira, mas Praga sempre sofria com as enchentes, sofre até hoje em dia. Elas sempre destruíam as pontes anteriores. Como o Beto falou, Praga era uma cidade naquele cruzamento de trilhas comerciais, cidade por onde passavam as caravanas de gente de vários cantos do mundo, então era preciso ter uma ponte. E já no século XII se construiu a Ponte Judite, pela esposa do rei, esse nome. Ela já era de pedra, mas uma destas enchentes, mesmo 5 anos antes de Carlos IV ser coroado rei tcheco, destruiu a Ponte Judite. Destruiu completamente, não sobrou quase nada. Carlos IV, quando subiu ao trono, viu isso como grande necessidade, precisava de um elo de comunicação entre as beiras, sim? Então ele mandou construir a Ponte Carlos. A Ponte Carlos foi fundada numa data especial, foi exatamente no ano 1357, no dia 9 do mês de 7, às 5h31. Talvez vocês já perceberam essa brincadeira com os números. São os números 1, 3, 5, 7, 9, 7, 5, 3, 1. Para ele, esta sequência de números
formava o círculo contínuo, eternidade, a ponte deve estar aqui para sempre. Do lado da cidade pequena, tem uma torre pequena. Aqui no interior ainda se podem perceber os restos da primeira torre de entrada daquela ponte Judite. Essa não foi destruída com a enchente. Enquanto aqui se construiu já uma torre gótica, o arco, aqui havia grade que descia à noite para proteger a cidade, e nesta casa branquinha, alguém tem ideia quem morou? Não era ninguém famoso, era cobrador do imposto. Aí, Beto, Ponte Carlos, Bonita. Este rio, quer dizer, é um canal, mas nós o chamamos de rio. Rio Chertovka, Rio da Diaba. Ele forma uma ilha artificial que se chama Kampa. Então, a beirinha à esquerda é a cidade pequena, à direita temos a parte da ilha Kampa, ilha artificial que surgiu quando drenaram a área pantanosa na beira do rio, aí aproveitaram para a construção. Então, na ponta da ilha Kampa temos um restaurante gostoso, caríssimo, porções pequenas, aquelas francesas, que você tem grande prato, 3 coisinhas bonitas, caras no meio, tudo gostoso. Mas o tcheco prefere carne de porco, chucrute, knedlik, prato cheio, farto, gorduroso. A comida tcheca não é muito saudável. Mas vocês podem ver que do terraço, principalmente à noite, a vista a Ponte Carlos, com toda aquela iluminação noturna, é um saborzinho a mais. Então, silhueta, panorama do Castelo de Praga. Aqui nós temos a catedral, palácio antigo dos nossos reis. Aqui temos esta parte que eu disse que o nosso presidente tem seu gabinete e salas representativas. Perdão. As torres da Basílica Românica de São Jorge. E aqui temos o Instituto da Nobreza. Apenas se vê uma parte do castelo, ainda tem jardins ao redor e mais arquitetura. Outras vistas. Castelo de Praga, o Rio, Ponte Carlos, músicos, vendedores, barraquinhas, tudo. Um monte de gente bonita. E aqui já atravessamos a Ponte Carlos, e já estamos na cidade velha, a parte mais antiga da cidade de Praga. E o que nós podemos ver nesta foto é a estátua de Carlos IV. Aqui ele parece um galão, um gatão, um atlético, mas ele não era assim. Ele era alto, forte, atlético, mas ele adorava as batalhas, os duelos, os torneios. Uma vez foi derrubado do cavalo, machucou a coluna e ficou corcunda. Então, isso aqui é invenção do século XIX. E a fachada da Igreja dos Cavaleiros da Cruz Vermelha, uma ordem hospitalar, única ordem masculina fundada por uma mulher no mundo, minha xará, Santa Inês da Boêmia, princesa tcheca do século XIII. Aqui à vista da mesma praça, mas um pouquinho mais ampla. Carlos IV, bonitão, gente. 4 esposas, todas morreram jovens. E aqui já estamos na Rua Karlova, é uma rua sinuosa, eu gosto de dizer curvada, por causa dos brasileiros que às vezes gostam de piadinhas de duplo sentido, porque curva em tcheco quer dizer puta.
É uma palavra derivada de latim para nós, que diz que a mulher que não tem caráter reto, tem caráter curvado, é uma curva. É uma palavra internacional do leste europeu. Na Polônia, na Hungria, na República Tcheca, na Eslováquia, se usa a mesma palavra. E esta rua é mesmo sinuosa, porque em Praga não temos partes da cidade construídas assim com planta baixa de xadrez, como muitas cidades brasileiras têm. E é tudo ruazinha. Então, uma das praças pequenas, esta mesmo se chama Praça Pequena. A esta praça chegaremos mesmo pela rua Karlova. E aqui já estamos na Praça Velha, quer dizer, Praça da Cidade Velha, o mesmo coração pulsante de Praga, e que nós podemos ver bem na frente a igreja da Nossa Senhora do Tyne, na frente já casas, algumas da antiga nobreza e burguesia, mas esta casa era também escola paroquial da igreja. Aqui temos uma casa gótica onde supostamente nasceu nosso futuro rei Carlos IV, mas o que eu acho que mais interessa é aqui esta construção ao lado esquerdo. É a antiga prefeitura da cidade velha, que após a união das 4 cidades de Praga, até o fim da Segunda Guerra Mundial, funcionava mesmo como a prefeitura da cidade de Praga. E aqui temos lindo detalhe do famoso relógio astronômico. Outra vez o relógio astronômico, outra vez. Eu não sei se Beto tirou a foto mesmo da frente. Aqui podemos ver o conjunto de casas. A prefeitura antiga de Praga é um conjunto de 5 casas históricas. Aqui podemos ver 3 delas. E a torre com relógio astronômico. Hoje em dia, é o centro de informações turísticas, se podem visitar os interiores históricos. Na parte baixa também, às vezes, temos algumas exposições de arte, mas também quem quiser casar no civil, pode casar mesmo aqui. Outra vez, o relógio astronômico, vocês podem ver a torre, se pode subir a torre. Aqui temos vantagem em elevador. Não tem aquela escadaria caracol gótica estreita. Não, aqui é fácil. Tem elevador. E vista maravilhosa à cidade. Movimento. Carruagens, barraquinhas, festivais, quando tem jogo de futebol, tem telão. Bom, nós também celebramos hóquei de gelo. Dois esportes que os tchecos adoram. Bom, parte do grupo. Outra vez a igreja. Aqui temos outra igreja. Igreja de São Nicolau. Temos 2 do mesmo nome, feitas pelos mesmos arquitetos. 2 grandes igrejas barrocas. A estátua de Jan Hus, João Hus, o reformista religioso, já falamos dele. Aqui temos o Palácio Kinsky, hoje em dia faz parte da Galeria Nacional de Praga, então abriga exposições de arte, mas pertencia à nobreza, cujos descendentes hoje em dia vivem na Argentina. Apoiaram os nazistas, por isso não podem receber o palácio de volta. O palácio foi tomado deles, nacionalizado. Bom, cada detalhe. Estas casas não são tão antigas, elas vêm do início do século XX. Outra vez o Palácio Kinsky, outra vez Palácio Kinsky, mais outras lindas fotos. E aqui já temos a casa onde nasceu Franz Kafka. Ela fica a poucos passos da Praça da Cidade Velha, bem atrás daquela branquinha igreja
de São Nicolau, porque ali ficava uma das entradas ao antigo bairro judeu. Se falamos que Praga nasceu no cruzamento de trilhas comerciais, a praça da Cidade Velha originalmente era mercado internacional, onde se encontravam os comerciantes locais com os comerciantes estrangeiros. E como vinham muitos judeus, ao lado da praça, no século XII, construíram sua primeira sinagoga e, a partir daí, a comunidade judaica de Praga começou a se formar nas proximidades do próprio centro da cidade. Então, Franz Kafka nasceu no bairro judeu no ano 1883. Eu só para corrigir o Beto, porque agora eu vou falar do ponto de vista do tcheco. Naquela época, não só em Praga, mas no meu país, viviam várias etnias. Os grupos maiores eram mesmo tchecos, alemães e judeus. E nesta época, século XIX, no início do século XX, era a época de muitas tensões nacionais. Sim? Os três povos não conseguiram já viver muito pacificamente um ao lado do outro. Então, nós tchecos mesmo não consideramos Franz Kafka autor tcheco. Nós falamos escritor judeu praguense de língua alemã. Porque nós, justamente para este período, classificamos os artistas, os intelectuais, os escritores, os compositores nascidos do nosso país, sempre pela língua ou pela descendência, sim? Sigmund Freud nasceu no nosso país, mas também a gente não tem como o próprio tcheco, porque o tcheco já estava considerando tcheco só aquele que falava tcheco e se declarava tcheco. Sim? Franz Kafka sabia falar tcheco muito bem, mas ele era uma pessoa muito modesta e não quis publicar nada em tcheco porque dizia que não tem tanto talento para poder escrever em tcheco. A língua materna dele também não era Yiddish. Ele aprendeu Yiddish como segundo idioma, aliás, terceiro, porque segundo era tcheco. Ele, em casa, falava alemão e escrevia alemão. Então, aqui podemos ver um detalhe da casa onde ele nasceu, mas, para ser sincera, esta casa pertencia à igreja, era um tipo de maternidade, era o hospital da igreja, e alguns anos depois do seu nascimento, a casa pegou fogo. Então, a única parte autêntica que podemos ver nessa foto, que é da casa onde ele nasceu, é esta coluna. Eles se preservam apenas o portão da casa. Sim, mas é o lugar onde Franz Kafka nasceu. E para falar um pouquinho mais sobre os judeus, a comunidade judaica de Praga era bastante grande. Antes da Segunda Guerra Mundial, no território tcheco, agora não falando da parte eslovaca, porque na Segunda Guerra Mundial os eslovacos pela primeira vez se separaram dos tchecos e apoiaram o nazismo, enquanto a parte tcheca foi invadida pelos nazistas. Então, antes da Segunda Guerra Mundial, na parte tcheca viviam 130 mil judeus. Sabemos que uns 30 mil judeus conseguiram sair antes de Hitler invadir o nosso país, conseguiram emigrar, e dos 100 mil que ficaram, quase 80 mil pessoas foram mortas. Aqui temos uma das sinagogas que se preservaram no antigo bairro judeu. Se preservaram, ao total, 5 sinagogas, casa cerimonial, antiga prefeitura. E esta sinagoga se chama Sinagoga Meisel, porque originalmente renascentista,
era oratório privado do prefeito do bairro judeu, do Primas Mordecai Meiser. Aqui temos lindas fotos do antigo cemitério judeu. O que posso falar desse cemitério? A lápide mais antiga já encontrada vem do ano 1439. São 12 camadas de enterros. Não se faz muita pesquisa, porque judeus têm muitas regras e, principalmente, têm muito mais respeito com seus mortos. Então, aqui podemos ver algumas fotos do cemitério. Estamos ainda no território do bairro judeu, mas as casas que vocês podem ver são do início do século XX. O bairro judeu, hoje em dia, é cheio de lojas de grife, cheio de bons restaurantes, apartamentos aqui são chiquérrimos, então, caríssimos, grandes, bonitos. É o bairro, uma das partes mais chiques para se viver em Praga. Moser. Já toquei no assunto quando estava falando da Boêmia. Talvez vocês já ouviram falar de Cristal da Boêmia. Então, Moser é uma família que fundou uma fábrica de cristal e esta marca, hoje em dia, é considerada mais chique, mais cara, mais elegante, mais sofisticada em toda a produção de cristal da Boêmia do nosso país. Agnieszka, depois eu estou vendo aqui as fotos que eu postei, então são o centro histórico, né? Estar imerso ali em tudo que tu já falaste, então pode passar ali mais rápido. Aqui só já se alguém são detalhes, sim. Porque Bom, a cidade Praça Velha, muito... sempre festa. Bom, a cidade agora não, porque linda. Agora não podemos festar. É muito lindo, não conseguia parar de fotografar. E aqui a vista subindo da torre. Sim, aqui vocês podem ter uma noção mais ampla da praça, como passarinhos podemos ver. Outra também feita de cima. E para nós visitantes, Praga é maravilhosa, é cênica, é fotogênica. Para vocês, cidadãos, também tem toda essa paixão ou essa invasão que, não agora, mas que vocês tinham de turistas, acaba tirando um pouco a relação afetiva com a cidade? Como é para ti? Acho que não afetiva, mas aqui as pessoas começaram a ficar meio bravas. Sim, isso aconteceu em Barcelona, em outras cidades. Paris. O overturismo, a gente começou a sentir o peso. Então, por quê? O que acontece? Praga foi tomada por Airbnb. Começaram a subir os preços de imóvel. Por isso, o aluguel. O centro histórico, já nos conformamos que perdemos um pouquinho em prol do turismo. Mas também os bairros em torno do centro histórico começaram a sofrer com Airbnb e aquele turismo barato que não valoriza, porque vocês com certeza sabem, tchecos têm a melhor cerveja do mundo, o preço é barato, vem muitos jovens só para encher cara, e a gente vive nisso, sim? Também grande contingente de turistas era chinês, mas o chinês vai, plac, compra alguma coisinha, come no restaurante chinês, se hospeda no restaurante onde o dono é chinês, não contribui, toma banho, deixa lixo e vai. É um turismo que traz dinheiro para um certo segmento, mas não contribui muito à cidade. Então, com a pandemia, nós ficamos felizes nos primeiros momentos, pensando, cidade outra vez é nossa, mas agora já queremos vocês aqui. E não sou eu que sou guia.
estamos notando isso. Parece que o turista ficou com o pé para trás quanto a Praga. Tem pouca gente. Gente, é muito lindo o que foi essa sequência de fotos aí, né? Fantástica. Então, de Praga, nós vamos para o interior e a Agnieszka vai nos levar para Český Krumlov. Acho que me deixei levar um pouquinho, toda entusiasmada, falando português depois de tanto tempo de falar. Não, estamos bem. O pessoal está ficando aqui porque gosta, está curtindo. Mas a cidade de Český Krumlov fica bem no extremo sul da República Tcheca. Aqui vocês podem ver o mapa do centro histórico, é um mapa desenhado. É uma cidade que hoje em dia tem 13 mil habitantes. E a primeira menção sobre a cidade vem do ano 1140. A cidade aparece num poema cantado de um trovador, aquele cavaleiro viajante que se chamava Ulrich von Liechtenstein, mas a história da cidade está conectada com donos deste castelo. Se eu disse que o Castelo de Praga é considerado o maior castelo do mundo, o Castelo de Český Krumlov é considerado o segundo maior castelo do país. Sim? Então, ainda voltando para essa foto, o rio que vocês podem fazer, que faz aqui este meandro, é o rio Vltava, o mesmo que passa por Praga, mas aqui estamos perto da sua nascente, praça principal, Cidade Velha, Cidade Nova e o próprio castelo. E aqui já podemos ver o cartão postal da cidade, é esta torre renascentista com fachada pintada. Podemos ver uma das vistas ao castelo. E logo aqui já temos até o rio, que na verdade não faz uma curva só, é realmente como se fosse uma cobra, uma serpente. Uma das pontes da cidade pitoresca, cidade cujo caráter não mudou muito, ali no centro não entra carro, ruas de paralelepípedo. Temos aqui outra dominante, a igreja de São Vito. Sim. E aqui esses telhados escuros com chaminé, antiga fábrica de cerveja da cidade, fábrica municipal, porque a nobreza no castelo tinha a sua própria também. Mas hoje em dia, nestes edifícios, nós temos Centro de Arte de Egon Schiele. Talvez vocês o conhecem como expressionista de Viena. Ele era aluno do Gustav Klimt, mas a sua mãe provinha de Český Krumlov, ele era visitante frequente de Český Krumlov. Só que uma vez pegaram ele vendo que um jovem está pintando uma menina nua de 15 anos, que era filha de um cidadão de honra aqui da cidade, aí mandaram ele embora. Nunca mais volte para cá. Mas era Egon Schiele. Obra dele maravilhosa, inspirada com a beleza da cidade. Então, vocês podem ver esses barcos. O tcheco gosta de descer este rio, o rio Vltava de canoa. Eu também já desci várias vezes na minha vida. Então, é um esporte que adoramos, porque o sul da Boêmia tem cidades pequenas, numa distância ao longo do rio, uma distância de 20 quilômetros. Então, dá para remar um dia, depois construir barraca, fazer fogueira, pegar violão, cantar, e no dia seguinte continuar, visitar cidadezinhas. Só que os nossos políticos disseram que até remando, estamos capitães de barcos e não podemos tomar cerveja, porque fazemos parte do trânsito. Outras fotos. Cidade apaixonante, segura, bonita,
no verão excelente, programa cultural, concertos, teatro, exposições de arte. Vale a pena ficar, pelo menos, assim, de um dia para outro, pernoite. E principalmente, Agnieszka, quem está seguindo para Viena, né? Sai de Praga, dorme em Český Krumlov para depois seguir para Viena. É um dos caminhos. Até, por exemplo, outro destino é indo para Salzburgo, porque também fica a caminho, pode ficar a caminho. Sim, é uma boa opção. E quantas horas de Praga para Český Krumlov? De Praga, agora depende, porque são 170 quilômetros, uma parte pela rodovia, outra parte pelo caminho local, mas a rodovia está sendo construída, então cada vez menos horas. A distância é 170 quilômetros. Perfeito, mas umas 2 horas. Agora já 2 horas, antes eram tipo 2 horas e meia. E agora, então, abandonamos esta cidadezinha bonita e vamos ver, acho que são 3, 4 fotos, o Castelo de Karlstein. É o grande finale, gente. Grande final, sim. Castelo gótico construído por Carlos IV. A sua ideia era, nele, guardar a coroa dos reis tchecos, mas principalmente a coroa imperial. Carlos IV não era apenas rei tcheco, ele se tornou imperador do Império Sacro-Romano Germânico. Ele de Praga quis construir uma nova Jerusalém e sede do Império Sacro-Romano Germânico. Os alemães não gostam muito dele, dizendo que ele não cuidava muito da Alemanha. Ele cuidava, desenvolvia, investia no nosso país. Então, nesta torre, aqui, na chamada Capela de Santa Cruz, devia estar a coroa imperial. E é verdade que por um tempo ela mesmo estava. Hoje em dia vocês podem ver ali, visitando o castelo, apenas uma cópia. E aqui já estamos em outra cidade. Isso aqui parece Varsóvia. Então, Agnieszka, muito obrigado aí por compartilhar a tua simpatia. Então, a Agnieszka é nossa guia oficial, né? Tanto aqui no mundo digital quanto no mundo real, né? Então, várias das pessoas que tu guiaste ao longo desse ano mandaram um abraço para ti aqui nos comentários e mandaram para mim. Muito, muito obrigado. E a gente espera, em breve, voltar para esse país fantástico, para essa cidade linda, né? Vocês viram ali que eu repeti muita foto, porque não dá para parar de clicar. A Praga é uma das cidades mais fotogênicas que eu conheço. Bom, Beto, ainda tem uma observação aqui no tcheco, quanto Kafka, o que acontece? Também o regime comunista contribuiu ao seu esquecimento na nossa sociedade. Sim, então não é só esse problema tcheco-alemão-judeu na época em que ele viveu, mas também o regime comunista fez questão de esquecê-lo. Então, às vezes, é difícil recuperar a memória. Sim, isso só... Bom. E, Agnieszka, insustentável leveza do ser. Do Milan Kundera. Isso, que para mim foi a minha primeira visão de Praga, foi com ele, né? Como é que ele é para vocês? Tá difícil. Bom, essa frase eu aprendi na Bahia. Tá difícil por uma razão. O tcheco é bastante nacionalista. Para o tcheco, é tcheco não aquele que nasce na República Tcheca, mas aquele que fala tcheco e aquele que tem pelo menos um dos pais tcheco. Durante o regime comunista, muitas pessoas emigraram 170 mil pessoas, mas a maioria deles
mesmo eram imigrantes econômicos. Aquelas pessoas que eram contra o regime comunista preferiam ficar, porque achavam que era melhor ficar aqui, que aqui eles estariam mais úteis para a sociedade, e ficaram mesmo. Só que Milan Kundera emigrou. Então, nós pensamos, aquela consideração geral é que aqueles que saíram do país na época do comunismo é que aqueles seguiam a vida, seguiram para terem vida melhor, e nós aqui, pobrezinhos, seguimos cabeça para baixo, sofrendo com os comunistas. A emigração é vista como se fosse um pouquinho traição da pátria. Desconsideramos razões de cada um. É uma visão geral. Muitas pessoas que emigraram, sendo políticos, artistas, intelectuais, religiosos, quando caiu o regime comunista, voltaram felizes, voltaram para este país. Até parte da minha família, no momento que podia, voltou. Mas o Kundera não. Kundera não publica coisas em tcheco. Ele escreve em francês. Kundera não pediu cidadania de volta, porque quando alguém emigrou naquela época, os comunistas cancelaram sua cidadania. Logicamente, a pessoa emigrada adquiriu a cidadania de outro país, mas se abriu a possibilidade para pedir a cidadania de volta, Kundera não fez. E isso é algum tempo atrás, mas já são uns 15 anos, o meu amigo da universidade, ele é o historiador que faz trabalhos sobre a história do século XX da República Tcheca, Tchecoslováquia, e ele, de repente, achou outro documento que indiretamente apontam no Milan Kundera, dizendo que o comunismo, os comunistas permitiram ele escrever o que ele escrevia para se tornar como imã das pessoas do mesmo pensamento, e que Kundera colaborava com a polícia secreta do Estado, como se fosse KGB, mas a forma tcheca. Então, isso ainda não foi esclarecido, mas muita coisa aqui está no ar, não explicada. Por isso, também estamos um pouquinho com o pé para trás com Milan Kundera, mas os livros deles são excelentes. É ótimo esse teu comentário. E o filme é bom. Não, e é ótimo esse teu comentário, porque tudo tem vários olhares, né? Então, ter esse olhar interno ali foi muito bom, para esclarecedor. Vocês têm Prêmio Nobel de Literatura tchecos? Temos. Era o poeta Jaroslav Seifert. Eu vou escrever o nome aqui no chat, se alguém quiser. E também escreve o nome do artista plástico lá de Český Krumlov, o que pintou a menina nua. Egon Schiele. Aí eu esqueci de colocar, desculpa, cabeça. Egon Schiele. Mas, por favor, não lembrem só essa história. Não, até para pesquisar a obra dele. Sim, ele era realmente aluno do Gustav Klimt, o famoso pintor de Viena. Egon Schiele morreu de gripe espanhola com sua esposa. Perfeito. Agnieszka, tu pode fechar a tua apresentação, que daí a gente fica só com nós aqui. Sim. Então, queria convidar vocês para o dia 13 de dezembro, para a Polônia, tá? Então, seguindo na nossa rota e viajando em direção ao norte. Embaixo ali tu tens o compartilhar, isso aí, perfeito.
E agora a gente deixa o microfone aberto para vocês. Quem quiser fazer perguntas, só libera o microfone, que a Agnieszka e eu ficamos à disposição, né? Muitos elogios sempre à Praga, à beleza de Praga, e o pessoal gostou muito da tua apresentação, que eu acho fundamental quando a gente viaja, né? Além de tudo que a gente lê antes, é de ter o olhar local, né? O olhar local são, para quando a gente tem pouco tempo, o olhar e a condução dos assuntos de um guia especialista fazem toda a diferença, né? E eu sempre gosto, né, de que meus viajantes sejam bem acompanhados pela Agnieszka quando estão na cidade. Então, Lenita, alguma pergunta, querida? Oi, deu? Deu. É das cidades que eu mais gostei em tudo que eu já viajei na vida, e agora, à medida que a Agnieszka falava, me deu uma vontade de novo, e a minha proposta era assim, vamos fazer um grupo e vamos para lá, porque eu acho uma cidade realmente encantadora. Eu me senti extremamente feliz visitando Praga. Claro que eu não sabia tudo isso que ela descreveu, inclusive em termos históricos e tudo isso, mas eu acho uma cidade realmente encantadora. E gostei muito daquela cidade do Rio todo serpenteante, que essa eu realmente não conhecia. Eu acho que valeria a pena a gente explorar mais o país. Você não acha, Agnieszka? Eu acho que valeria. Não, inclusive, Agnieszka, para a gente, aquilo que a gente falou de Boêmia e Morávia, a gente só consegue entender se visitar, né? Então, eu acho que sim, que a gente teria que fazer um Grand Tour República Tcheca, explorando só a República Tcheca, né? Começando com a Morávia e terminando na Boêmia, né? E passando ali por Český Krumlov, dormindo em Český Krumlov, eu acho que iria ser muito legal. Que outras cidades que a gente teria que incluir, Agnieszka? Eu acho que aquela que começa Karlovy com com certeza, Beto, você conhece Karlovy. Sim. Aquela cidade balneária. Sim. O que eu acho interessante é a cidade de Brno. Talvez porque Brno tem arquitetura funcionalista, tem muita tradição. Era Manchester da Morávia, tinha muita indústria movida mesmo, organizada pelas famílias judias, então podemos contar também essa história. A cidade de Olomouc, que originalmente era a primeira cidade capital da Morávia, tem arcebispado, tem universidade, um monte de palácios, e também tem uma coluna de peste negra, que é a maior coluna barroca do mundo, dentro do tronco. Ela é tão grande que dentro do tronco, cheio assim de estátuas, está uma capela, e esta coluna está protegida pela Unesco. Vale a pena também incluir. Temos região de vinhedos. Pessoal, nós conhecemos bem, muitos de vocês são descendentes das comunidades ou italiana ou alemã, e nós temos uma importante comunidade tcheca no Rio Grande do Sul, inclusive a ligação da Agnieszka com o Brasil foi em função disso. Então, eu queria que tu nos contasse, Agnieszka, quando eles surgiram e onde é a comunidade tcheca aqui no Rio Grande do Sul. Comunidade tcheca é uma coisa e comunidade alemã é outra coisa. É um assunto acontece delicado. Que no século XIII o país, vocês tiveram visto o mapa, não era povoado todo, aquelas fronteiras todas são de fato formadas pelas montanhas, muitas florestas densas, selvas europeias do tempo. E os reis, para melhorarem a economia do nosso país, convidaram os colonos da Alemanha. Então, desde o século XIII até o fim da Segunda Guerra Mundial, no meu país viviam
lado a lado, muitos alemães, porém sem se misturarem, ou praticamente sem se misturarem com os tchecos, e no meio disso, então, viviam os judeus. Sim? E os tchecos e os alemães viviam mais ou menos pacificamente lado a lado até o século XIX, quando com aquelas ideias nacionais surgiu aquele sentimento nacional. Eu sou tcheco, você é alemão. Antes, éramos todos boêmios, porque vivíamos no reino de Boêmia. Mas aí veio o conceito de etnia, de nação, e isso apareceu bem nitidamente entre as duas guerras mundiais, quando se estabeleceu Tchecoslováquia como Estado-nação de dois povos, tchecos e eslovacos, desconsiderando outras etnias que viviam no mesmo país. Só que, voltando à pergunta do Beto, no século XIX, exatamente no ano 1872, houve a queda na Bolsa de Valores de Viena, que era a nossa capital na época. E surgiu a primeira crise econômica no Império. Isso afetou muito a indústria de vidro e de tecelagem, que era a fonte de renda principal desse povo alemão que vivia nas partes mais pobres do país, nas partes fronteiriças, montanhosas, no meio dos bosques, das florestas. E foi a época da imigração, quer dizer, a imigração da Europa para o Brasil. Então, os agentes de imigração atravessaram as fronteiras da Alemanha para cá, aí contrataram os colonos. Então, acontece que no século XIX foram muitos, nós hoje em dia chamamos alemães tchecos, mas eles todos foram expulsos do país depois da Segunda Guerra Mundial. Falamos de 3 milhões de pessoas expulsas do país. Mas então, estes no século XIX foram rumo a Santa Catarina e rumo ao Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, na cidade de Joinville, Blumenau, vivem os alemães tchecos, que provém da fronteira entre a República Tcheca e Baviera e Áustria, quer dizer, aquele sul do país. Enquanto em Nova Petrópolis e toda aquela área, não só Nova Petrópolis, mas Picada Café, e não me lembro todas aquelas vilas pequenas, então ali vivem as pessoas que vêm do norte do nosso país. Então, da área onde se faz bijuteria, aliás, família Swarovski, originalmente é de lá. Sim? E quando falamos dos tchecos começaram a sair do país só depois da Primeira Guerra Mundial e foram mais para São Paulo, para Jundiaí, alguns foram para Guaranis das Missões. Ali tem uma comunidade tcheca mesmo, de língua tcheca. Nova Petrópolis e as cidades de Santa Catarina, que eu disse, são mais da etnia alemã. Eles se dizem entre si boêmios, por causa do reino da Boêmia. Tá, e aquele empenho, né, de ensino da língua tcheca é uma língua, então, que nunca os pertenceu, né, que tu viestes para dar aula de tcheco para esses isso foi o rolo lá dos descendentes, tchecos, né? em Porto Alegre. Eu não quero entrar muito em detalhes. Então tá bom. Para mim foi uma surpresa, porque quando eu cheguei, falei, meu Deus, por que eu devo ensinar tcheco aos alemães? Ainda os alemães que nós expulsamos. E era grande injustiça feita depois da Segunda Guerra Mundial, que o meu país ainda não reconhecer, e eu estou aqui para quê? Mas depois descobri que são pessoas que não têm nada a ver, de fato, com os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial,
e que eles mesmo não sabiam bem de onde vinham. Isso descobrimos juntos. Perfeito. Um dia já sabem. Fazendo Obrigado, Anesca. uma pausa tranquila, e a história do relógio astronômico. Tu pode contar alguma coisa? Ah, tá. Anesca? Posso. Relógio astronômico. Beto, você consegue achar lá rapidinho uma foto para compartilhar? Vou lá. Acho que seria bom ver. O primeiro relógio astronômico naquela torre foi construído no ano 1410. Então, o relógio mesmo tem mais de 600 anos de idade. Seu primeiro construtor se chamava Mikuláš, como Mikuláš z Kadaně, Nicolau de Kadaň. Só que ele fez o relógio e nós não sabemos muita coisa mais dele. Sim? Enquanto depois veio outro construtor de relógio, ele se chamava János Zruže, isso quer dizer como Joãozinho da Rosa. Ele fez o relógio tão bonito. Essa imagem, né? Sim, acho que isso está bom, pelo menos para termos ideia de que estou falando. Sim, então, János Zruže, ele fez o relógio tão bonito que os conselheiros de Praga começaram a ter medo que ele pudesse fazer outro relógio mais bonito ainda em outra parte do mundo, então decidiram acabar com ele. Eles não o mataram, porque isso seria o crime, mas eles mandaram os criminosos para a casa dele. Ele estava dormindo, eles se enfiaram pela porta, brasa da lareira ainda estava acesa, eles tentaram os cabos de aço, de ferro, e simplesmente furaram seus olhos, ele ficou cego. Só que quando ele se recuperou desse ataque violento, ele voltou ao relógio, como ele bem conhecia o mecanismo do relógio, para se vingar, quebrou uma peça, e o relógio ficou parado para muito tempo. Então, até que no século XIX, se discutia, olha, é uma coisa velha, não serve para nada, vamos tirá-lo daqui. E as vozes conservadoras, então, venceram, o relógio está aqui, restaurado e funciona. Até hoje em dia, podemos dizer que algumas partes do relógio são realmente originais. Isso é quase um milagre, porque nos últimos dias da Segunda Guerra Mundial, os tanques alemães começaram a bombardear este edifício, que era a prefeitura, e a torre pegou fogo e o relógio também pegou fogo. Sim? Então, a parte mais antiga seria este disco, esse mostrador superior, que em 3 escalas de números nos mostra 4 horários diferentes. É o horário antigo da Boêmia, dizer, do nosso país, antigo horário babilônico, horário estrelar, ou seja, astronômico, e o horário alemão. Mostra fases de lua, signos de zodíaco, meses, parte do dia, da noite. Então, são muitos dados astronômicos. Sim? Se vocês depois quiserem saber sobre os 4 horários, qual é a diferença, como que funciona, posso voltar a falar. Esta portinha ao lado esquerdo do mostrador é o acesso para o mestre relojeiro. Ele pode, assim, dar uma manutenção do relógio de fora. Temos uma pessoa mesmo encarregada, cada semana faz uma revisão do relógio, mas sempre está aí, basta mandar uma mensagem ou telefonar. E em cima, na sombra, não se vê muito bem, temos 2 pequenas janelas com as portas azuis, e cada hora cheia, então as janelas se abrem e ali aparecem passando 12 discípulos de Jesus Cristo. Enquanto eles estiveram passando,
4 figuras que estão, 2 de cada lado do mostrador superior, estão se mexendo. Ali nós temos, exatamente da esquerda, temos o vaidoso que se olha no espelho, depois o guloso ou avarento, que tem saco de dinheiro na mão e uma muleta. Do outro lado, do lado direito, temos morte com a pureta, que quer dizer, gente, cuidado, vida humana é curta, cada um de nós tem seu tempo contado. E a última, quarta figura é o turco com a laúde, que simboliza toda a maldade do mundo. Então, essas 4 figuras se mexem. Quando passam os discípulos para o movimento das estátuas, fecham-se as janelas. Ainda em cima, temos o galo dourado, que começa a cantar, batendo as asas, sim, exatamente ali está, e só depois se escuta o sino da torre bater a hora. Na parte baixa temos outro mostrador, outro disco, que não é o relógio, mas é o calendário católico. No centro tem brasão da cidade, depois tem outro disco com pinturas redondas, cada uma representa um mês do ano, e vocês podem ver que esse disco tem uma faixa clara bem na margem, é o calendário mesmo, cada dia com o nome do santo, e esse disco é giratório. Na parte alta tem uma setinha, daqui não dá para ver, porque a foto não tem, está escura, não tem bom ângulo. Então, esse disco gira, cada dia dá uma pequena mexidinha, completando o ano, assim, a volta dentro de um ano. Então, a setinha sempre mostra o dia de hoje, e o dia do santo. Bom, então esse é o relógio. Muito bom, a apresentação completa, não me lembrava de todos esses detalhes. Gente, queria agradecer muito a Agnieszka, que já deve ser 1 da manhã ou 2 da manhã? 1 hora. 1 da manhã. Um abraço aí para o teu filho e agradecer a presença de todos, e nos encontramos no dia 13 de dezembro para falarmos da Polônia, ok? Boa noite a todos. Obrigado, Agnieszka. Tchau. Valeu, Beto. Tchau. Valeu, Agnieszka.